para medir dose absorvida. Em virtude do Coulomb por quilograma e Reuter se aplicar apenas para os raios X e gama no ar, foi preciso criar uma outra unidade, tendo em vista que a ionização pode ser causada por outros tipos de radiação, ou seja, raios alfa, beta, nêutrons, etc. Dose absorvida é conceituada como sendo a energia radioativa absorvida pela matéria, quer dizer, pelo tecido, por unidade de massa, em determinado ponto, localizado em determinado ponto. As unidades é o Rad ou Gray. Gray a gente retrata como GY. Eles expressam a dose de radiação absorvida pelo tecido, pela matéria, por unidade de massa. Gray é a unidade nova, é Joule por quilograma, sendo que Joule é energia. Rad, radiaton, absorbed, dose é unidade antiga. A relação entre ambas, um Gray é igual a 100 Rad. Um Rad equivale a 10 elevado a menos 2 Joule por quilograma. Ou, se preferir, um Rad é igual a 10 elevado a menos 2 Gray. D é igual a G, que multiplica A, multiplica F, dividido por D2. Sendo D a taxa de dose absorvida em Gray. G é a constante da taxa de exposição, como já vimos, em Reuter, metro quadrado, por hora, CI. A é a atividade em CI. D é a distância em metros. E F é o fator de correção, igual a 1, quando for raios X e raios gama. Temos aqui a tabela 1, que nos mostra o efeito de uma radioexposição aguda em adulto. Na coluna da esquerda, temos a forma, na coluna central, a dose absorvida, e na coluna da direita, a sintomatologia. Então, infraclínica, a dose absorvida é inferior a 1 Gray. A sintomatologia é a ausência de sintomatologia. Reações gerais leves, vai de 1 a 2 Gray. Já começa a causar astenia, náuseas, vômitos, até chegar na forma cerebral, que é superior a 10 Gray. É a morte em poucas horas por colapso. Uma tabela que também não existe dificuldade nenhuma em percebermos. Depois temos a tabela 2, que nos dá as exposições agudas localizadas, a dose absorvida em Gray, a coluna da esquerda, e a sintomatologia. Então, maior que 4, epilação temporária, de 16 a 20, epilação definitiva, de 6 a 12, radioterminite, eritematosa, que se manifesta 8 dias após a exposição por dor e vermelhidão, frequentemente substituída por pigmentação acentuada, até chegar na faixa de 6 a 8, que causa esterilidade definitiva da mulher. Também a tabela nos retrata informações básicas também. Continuando nas nossas medições, nas nossas avaliações das nossas grandezas, temos a dose equivalente. Então, cálculo para avaliar, para medir a dose equivalente. Dose equivalente considera fatores, por exemplo, como o tipo de radiação, que é a natureza, a energia e a distribuição da radiação no tecido, para inferir, quer dizer, para mensurar os possíveis danos causados no ser humano, ou seja, os danos biológicos. As unidades temos Rem e Sievert. Sievert é o SV. Então, elas definem o efeito biológico da radiação que foi absorvida por um tecido, por um órgão do organismo. Sievert é a unidade nova. Significa Joule, que é a unidade de energia, por segundo. Então, J/S. Reuter equivalente Men, é a unidade antiga. A equivalência entre elas é que um Sievert vale 100 Rem. 50 milisievert vale 5.000 Rem. Qual o funcionamento de uma instalação? Qualquer instalação que utilize fontes radioativas na indústria, em centros de pesquisa, na medicina nuclear ou radioterapia,
deve ter pessoas qualificadas em radioproteção, para que o manuseio seja realizado de forma correta. Locais destinados ao armazenamento provisório de fontes ou rejeitos devem conter tais fontes ou rejeitos com segurança, nos aspectos físico e radiológico, até que possam ser removidos para outro local, logicamente com a aprovação da CNEM. Quais as medidas de controle na radioproteção? Os 3 princípios básicos são: o tempo de exposição, a distância entre a fonte geradora e o profissional que é o operador, e o tipo de blindagem. A. Tempo permissível de trabalho. A quantidade de radiação absorvida pelo corpo humano é diretamente proporcional ao tempo ao qual ele estará exposto. O controle desse tempo de exposição poderá ser calculado semanalmente, diariamente, mensalmente ou por hora. Para tal, devemos considerar 2.000 horas se considerarmos ano, 8 horas se considerarmos dia, 5 dias se considerarmos semanalmente, ou 4 semanas se considerarmos mês. A dose anual é para o corpo inteiro, segundo os limites estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, sendo que os valores semanal, diário e horário foram calculados para a montagem da tabela abaixo. A coluna da esquerda me dá a dose efetiva. A coluna do centro me diz o indivíduo ocupacionalmente exposto, quer dizer, aquele indivíduo que trabalha, o profissional da área. E a dose da direita é o indivíduo do público. Então, se a dose efetiva for anual, no trabalhador, o valor é 20 milisievert. Já no indivíduo público, que pode ser o paciente ou acompanhante, é de 1 milisievert. Se for semanal, 0,4 milisievert. E se for do indivíduo público, 2 centésimos de milisievert. Diário e horário segue o mesmo raciocínio. O que é dose efetiva? Dose efetiva é a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e tecidos. O que é indivíduo do público? Indivíduo do público, qualquer membro da população, quando não submetido à exposição de trabalho, ou seja, exposição ocupacional, ou exposição médica. O que é indivíduo ocupacionalmente exposto? É o indivíduo sujeito à exposição ocupacional. É o tempo que a pessoa fica exposto decorrente da sua atividade laborativa. O que é área livre? Área livre é qualquer área que não seja classificada como área controlada ou área que esteja sob supervisão. O que é área supervisionada? É a área para a qual as condições de exposição ocupacional são mantidas sob supervisão, mesmo que medidas de proteção. Voltando aos nossos exercícios. A taxa de exposição a 3 metros vale 0,00015 milisievert por segundo. Calcular a taxa por minuto. Então nós apanhamos esse valor da taxa multiplicando por 60 e vamos encontrar 9 milésimos de milisievert, ou 9 sievert, ou 9 microsievert. A taxa semanal, pegarmos esse valor, multiplicarmos por 5, vamos encontrar 0,075 milisievert. Um cálculo direto, simples. 2. A taxa de exposição num determinado ponto é de 4 centésimos de milisievert por hora. Calcular o tempo de trabalho, sabendo que sua dose diária vale 8 centésimos de milisievert. O tempo de trabalho permitido é a exposição permitida dividido pela taxa de exposição do local. O tempo de trabalho permitido vai ser 8 centésimos de milisievert dividido por 0,04 milisievert. Fazendo essa continha, o tempo de trabalho vai resultar em 2 horas.
Distância é outra medida de controle. Quanto maior a distância for a distância de uma fonte de radiação pelo trabalhador, menor a dose recebida. Manter-se a uma distância adequada da fonte de radiação é a forma mais elementar de se manter o valor da dose abaixo do máximo permitido. A dose diminui segundo a lei do inverso do quadrado da distância. Matematicamente falando, T2 que multiplica D2 elevado ao quadrado é igual a T1 que multiplica D1 elevado ao quadrado. Ou seja, T2 é a taxa de exposição na distância D2. A unidade é sievert por tempo. T1 é a taxa de exposição na distância D1. Igualmente, sievert por tempo. D1 é a distância do ponto 1, dada em metros. D2 é a distância do ponto 2, metros. A unidade nova é sievert e seus múltiplos são millisievert e microsievert. Muitos equipamentos, atualmente, ainda continuam marcando o Rem, que é outra unidade, e seus múltiplos. Para um perfeito atendimento, vamos levar em conta somente os valores numéricos. E vamos usar uma expressão chamada UR, ao qual vamos chamar daqui por diante de unidade de radiação, em substituição a qualquer unidade, antiga ou atualizada. Exemplo de aplicação. Uma fonte a 1 metro emite 100 UR, 100 unidades de radiação. Qual será a radiação a 10 metros? Então, aplicando a equação, temos T2 que multiplica D2 ao quadrado é igual a T1 que multiplica D1 ao quadrado. Então, T2 vezes 10 elevado ao quadrado é igual a 100 vezes 1 ao quadrado. 100 é igual a 100 que multiplica 1.100 vezes T2, igual a 100. T2 vai valer 1. Logo, a 10 metros, nós teremos uma unidade de radiação. Então, mostrando matematicamente que quando se distancia a fonte da pessoa exposta, a radiação diminui. Blindagem é uma outra medida de controle, outra medida de prevenção nesse tipo de trabalho. O que consiste a blindagem? A blindagem consiste no uso de materiais entre a fonte e o trabalhador. Esses materiais podem ser chumbo, concreto, aço inox, aço. O efeito da blindagem depende da espessura e do tipo, ou seja, da natureza do material que vai ser empregado para fabricar a blindagem. Como já falamos, o chumbo, concreto, ferro, aço inoxidável. E as espessuras são variáveis em função da energia da radiação e do material empregado. Porque cada tipo de radiação tem sua energia mais energética, mais penetrante. O que é camada semiredutora? São materiais usados como blindagem e que reduzem a radiação à metade. Para cada material existe um tamanho, ou seja, uma espessura própria. Não se consegue zerar a radiação. Temos aí apresentado abaixo uma tabela onde mostra a espessura das camadas semiredutoras em centímetros. Na coluna da esquerda, temos, por exemplo, o elemento césio-137. Se a blindagem for fabricada de chumbo, o valor em centímetros será 0,64. 64 centésimos. O ferro já será um pouquinho maior, 1 centímetro e 27 centésimos. Se for alumínio, porque a natureza é bem diferente dos dois anteriores, nós temos que fazer uma espessura de 3 centímetros e 81 centésimos, uma camada mais grossa. Agora, indo para o cobalto 60, o chumbo teremos que ter uma espessura de 1,27 centímetros, o ferro 2,54 centímetros
e o alumínio 7,62 centímetros. Que tanto a barreira, tanto a blindagem, quanto os materiais que geram radioatividade, eles possuem naturezas diferenciadas. Para um perfeito entendimento, será levado em conta somente os valores numéricos e continuaremos a utilizar a expressão UR, unidade de radiação, em substituição às unidades físicas correspondentes. Um jeito aproximado para calcular o número de camadas semi-redutoras é C elevado a N é igual a T1 sobre T2, sendo que T1 é a taxa inicial de exposição medida no ponto 1. T2 é a taxa final de exposição medida ou desejado no ponto 2. C, no caso da camada reduzir a metade, devemos usar C igual a 2. C elevado a N é o fator de redução, ou seja, 2 vezes N. E o N é o número de camadas. Então, N vai ser logaritmo do fator de redução dividido por logaritmo de 2, matematicamente falando. Exemplo. Quantas camadas semi-redutoras deverão ser colocadas para reduzir minha fonte em 32 vezes? Cn é o fator de redução. Cn é igual a 32. Então, logaritmo de 2n é igual ao logaritmo de 32. Tirando o valor de n, que é o número de camadas semi-redutora, teremos n é igual ao logaritmo de 32 dividido por logaritmo de 2. Pegamos uma máquina científica convencional, digitamos 32, a seguir digitamos logaritmo, vamos achar 1,50. Da mesma maneira para 2, dá 0,30. Fazendo essa divisão de 1,50 por 0,30, n vai ser igual a 5. Então a resposta do exercício é que nós vamos precisar de 5 camadas semi-redutoras. Segundo, quantas camadas semi-redutoras deverão ser colocadas para reduzir minha fonte em 512 vezes? Cn é o fator de redução, Cn vale 512. Então, logaritmo de 2n é igual ao logaritmo de 512. Tirando o valor de n, n é igual ao logaritmo de 512 dividido por logaritmo de 2. Ou seja, 2,70 dividido por 0,30. O valor vai ser 9. Então, a resposta é, número de camadas semi-redutoras vai ser 9. A seguir, nós temos uma tabela que nos dá os efeitos por dose de radiação. A dose está em Rad, e a coluna da direita são os efeitos observados. Menor que 5 Rad, nenhum efeito imediato é observado. De 5 a 50 Rad, ligeira variação na contagem do sangue. De 50 a 150 Rad, ligeira variação na contagem do sangue, náuseas, vômito, fadiga. E de 150 a 1100 Rad, teremos severas mudanças no sangue, serão notados os sintomas, aparecem imediatamente. E vem todo esse texto aí mostrando os prejuízos no nosso organismo. Com isso, meus amigos, nós finalizamos a aula de número 4, a quarta aula. Espero que tenha sido apropriado os conhecimentos que foram passados. As atividades estão aí na apostila para vocês executarem. E aguardo vocês na nossa quinta e última aula, que vai falar sobre radioproteção. Um grande abraço.